Vou falar de seno e cosseno, hein? Por via das dúvidas, vamos começar assim, do começo, né? Temos assim um círculo, faz de conta que isso é um círculo. Bom, vocês sabem que o ângulo, se o círculo tem raio R, o ângulo θ é definido da seguinte maneira. Você pega esse comprimento daqui, esse comprimento A, e θ é igual a sobre R. Então, antes de tudo, um ângulo é um número. Importante, depois, você vai... Começando do começo, um ângulo é um número, é a razão entre o comprimento do arco e o ângulo, e o raio. Então, para simplificar a vida, né, a gente costuma considerar um círculo de raio 1, e aí o ângulo, você mede o arco, é o ângulo, mas ângulo é adimensional. Como vocês podem ver, arco é medido em unidade de comprimento, raio é medido em unidade de comprimento, então ângulo é número. Não existe a unidade de ângulo radiano. Simplesmente não existe. Aliás, se vocês olharem geralmente os carros têm, muitos agora têm lá um indicador de rotações, de quantas rotações o motor está dando, né? E ela é dada em segundo a menos 1 ou minuto a menos 1, porque é número por unidade de tempo. Então, de mais nada isso. Mas é claro que aqui, a gente quando faz isso, faz sempre o ângulo aqui, agudo, bonitinho e tal. Mas eu vou ampliar um pouco essa ideia da seguinte maneira. Vamos então, para simplificar a vida, vamos tomar o raio 1 e A é o ângulo, né? Então, vamos definir o ângulo de uma maneira um pouquinho mais geral. É o seguinte, imagina que você tem uma partícula andando aqui, e ela pode andar no sentido, vamos pensar assim, que ela vai andar no sentido trigonométrico ou no sentido horário, e nós vamos contar o ângulo positivamente para cá e negativamente para cá. Tá? Então, os ângulos, vamos dizer, aqui você tem 0, aqui você tem π sobre 2, aqui você tem π, aqui você tem 3π sobre 2, se você andar assim. O arco é sempre entendido aqui como comprimento a partir do começo, de maneira que você pode ter ângulos arbitrariamente grandes. Legal? Quer dizer, quando eu disser que o ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de θ, né? θ igual a 5π, significa que você fez isso, chegou até aqui, π, aliás, 2π. Aí você deu mais uma volta, 4π. E aí andou mais π aqui, 5π. Tá legal? E aí, nessas circunstâncias, né, a gente chama assim, vamos dizer, pensa isso aqui como um sistema de coordenadas,
x, y. Essa coordenada daqui, quer dizer, esse ponto daqui é cosseno θ, seno θ. Tá? De maneira que se você deu um monte de voltas aqui assim e veio parar nesse ponto, esse ponto corresponde ao ângulo θ, que é o comprimento sobre o círculo unitário que você andou, e aí o cosseno dele é essa coordenada aqui positiva e o seno dele é essa coordenada negativa. Está claro? Bem claro, quer dizer, então, ângulo pode ser arbitrariamente grande. E se você andar no sentido horário, não sei quanto tempo vai demorar ainda para ninguém entender quando a gente falar sentido horário. Mas, você andar no sentido horário, o ângulo é contado negativamente. Tá? Então, esse ângulo daqui, por exemplo, seria alguma coisa aí, né, da ordem de menos 1 e pouco, uma coisa assim, né? Porque π sobre 2 é perto, pouco mais de 1,5. Né? Então, se você andar até aqui, você andou menos 1,5. Aqui está menos 1 e pouco e tal. Esse ângulo daqui seria tipo menos 1 e pouco. E o cosseno dele seria esse número daqui positivo e o seno esse número negativo. Tá legal? Repara, então, ângulo é uma coisa, vamos dizer, aqui, ângulo, seno e cosseno são bastante adequados para você descrever movimentos circulares. Toda vez que você tem um movimento circular, quer dizer, se eu quiser, imagina que eu tenho um computador, tenho aqui a tela do meu computador, aí eu marco um sistema de coordenadas, pode ser imaginário, e eu quero fazer o meu computador desenhar um círculo aqui, mas com uma partícula se mexendo. Então, é claro que tem que ajustar, o sistema de coordenadas do computador, na verdade, tem origem aqui, marca positivo para cá, mas isso você adapta, faz uma adaptação e faz de conta que o sistema de coordenadas está assim. Então, você estabelece, quer dizer, você quer isso aqui, então você estabelece o seu raio R. Então, se fosse o círculo unitário, em cada instante aqui, a cada ângulo θ, se você pegasse aqui cosseno θ, seno θ, estaria aqui. Então, aqui ó, você vai simplesmente multiplicar os dois por R. Né? E aqui você vai ter, então, R cosseno θ, R seno θ. Então, você faz R cosseno θ, R seno θ, manda programa para plotar esse ponto aqui, a cada valor de θ, e faz o θ ir assumindo valores. Claro que num programa de verdade você não vai conseguir fazer o θ assumir todos os valores reais, que são infinitos. Então, você vai fazer de pouquinho em pouquinho, 0,1, 0,1, 0,01, sei lá, 1 sobre 1024, é sempre melhor, em princípio, pensar em potências de 2, tá? Mas você vai fazer o θ ir assumindo valores, aí você vai dando valores a θ, e para cada valor de θ você plota o cara aqui, plota o cara aqui, plota o cara aqui, plota o cara aqui, e ele vai desenhando o círculo. Aí é uma questão de você querer saber se você vai querer que esse arco fique aqui, ou manda apagar, mas para desenhar um círculo, você usa o cosseno e o seno. Para descrever, se você tem uma situação que você tem um movimento circular, você usa o cosseno e o seno para descrever o movimento circular. Tá legal? Mas não acabou, esse é só o começo. Se você quiser um movimento... Olha só que interessante agora. Se você
esquecer o negócio aqui e marcar só esse cara aqui, só esse ponto aqui, quando o θ vai variando, o cosseno θ começa aqui, na medida que o θ vai andando, o cosseno vai andando para cá, e ele vem até aqui, e aí o θ continua aumentando e ele começa a voltar, e quando o θ está aqui, ele volta aqui, e aí o θ avança e ele faz isso. Então, o movimento oscilatório, em geral, a gente pode esperar usar as funções cosseno e seno. Quer dizer, se você tiver uma mola fazendo assim, ou algo semelhante em outros ramos do conhecimento, você vai precisar do cosseno e do seno. Eu não estou falando isso nada para vocês. Não é que vocês precisem disso em cálculo 1. Vocês precisam disso para saber por que vocês estão estudando cosseno e seno. Mais ainda, né, tem quase 200 anos, 1821, 22, alguma coisa assim, teve um sujeito chamado Fourier, um sábio francês da época, matemático, físico e tudo mais, publicou um trabalho chamado Théorie analytique de la chaleur, teoria analítica do calor, em que ele estudou a questão da propagação de calor. Na época, desde Newton, assim, as pessoas pensavam sempre assim, uma função f de x é igual a 0 mais a 1x mais a 2x2 mais a 3x3 mais uma coisa assim. Essa era a concepção de função, mais ou menos como as pessoas entendiam. E o Fourier, eu não vou fazer os detalhes técnicos aqui, que seriam um pouco penosos, mas que vocês vão encontrar no cálculo 4. O Fourier estudou lá o negócio e, no final das contas, ele chegou à conclusão que ele tinha que escrever uma função f de x, não como potência de x, mas como uma coisa assim, A0 mais A1. Cosseno x mais B1 seno x mais A2 cosseno de 2x mais B2 seno de 2x mais, quer dizer, em vez de potência de x, seno, quer dizer, aqui é sempre assim, né? AN cosseno de nx mais BN seno de nx mais... Você vê como as coisas são surpreendentes. Quer dizer, seno e cosseno são coisas eminentemente geométricas, que, obviamente, não podem interessar ninguém que estuda química, nem física, não, física talvez, assim, nem qualquer coisa assim, mas o cara está lá estudando a propagação de calor e tentando entender. O problema do Fourier era assim, você dá uma distribuição de temperatura inicial numa placa ou numa barra, num corpo qualquer, e tenta, a partir daí, com certas condições de bordo, entender como é que essa temperatura vai mudar ao longo do tempo. Então, quer dizer, para quem, sei lá, trabalha com metalurgia, certamente é um problema importante, com engenharia de alimentos, ou mesmo de bioprocessos, né? Você tem coisas que não podem ficar, não podem esquentar muito. Então, aparecem o seno e o cosseno aqui. E o Fourier, quando fez isso,
certamente ele não tinha noção do alcance do que vinha. Acertou no milhar, porque depois, quer dizer, isso aí também vai aparecer nos movimentos ondulatórios, quer dizer, oscilação, assim, tudo envolve seno e cosseno, é mais óbvio assim, mas não foi o trabalho original. Então, se você, vamos dizer, tentar, aí já é uma aproximação mais aproximada, mas pega uma corda de violino e vê como ela vibra, você também vai ter que olhar para essas funções. E aí, algumas décadas depois, o eletromagnetismo chegou também a ondas eletromagnéticas, e esse negócio vai aparecer. Depois ele vai aparecer em eletrônica, quer dizer, toda a teoria clássica de processamento de sinais, de tentar arrumar um sinal em eletrônica, está baseada nisso daqui. E, vamos dizer, mais modernamente, você faz isso numa versão discreta. Então, seno e cosseno, nós vamos aprender um pouquinho a lidar com elas, não são brincadeiras trigonométricas. Tem a ver com tudo que tem a ver com... assim, bom, mecânica quântica também, as versões, assim, se você estudar assim, o átomo de hidrogênio, você já vai cair por aí também. Então, vamos fazer uma... Claro, eu não vou fazer nada disso aqui. O trabalho aqui é simplesmente a gente saber derivar seno e cosseno. Bom, resulta então que nós podemos dar como definidas duas funções, né? Seno, que é uma função de R em R, cosseno, uma função de R em R. Na verdade, está claro, né, que seno x está sempre de menos 1 a 1 para todo x, e cosseno x também, né? Outra coisa que eu não mencionei, mas, claro, né? Aqui você tem 1, aqui você tem seno x, e aqui você tem cosseno x, esse ângulo é reto, então você tem seno x ao quadrado mais cosseno x ao quadrado, sempre igual a 1. Tá legal? Isso aqui é teorema de Pitágoras. Bom, e aí eu vou meio que... Quer dizer, eu vou ter isso sempre em mente. Por exemplo, se eu fizer aqui o gráfico do cosseno x, vou botar aqui x, cosseno x, aqui é 1, aqui é menos 1. O cosseno de x, quando x é 0, ele começa aqui, aliás, em 1, né? O cosseno x começa em 1. Aí, quando eu vou andando com x de 0 a π sobre 2, ele decresce até 0. Então, aqui ele é 0. Quando eu chego em π, o cosseno está aqui, é menos 1. Eu ando até 3π sobre 2, então aqui é π sobre 2, π, 3π sobre 2, e aí quando eu chego em 4π eu voltei no 0. Eu volto aqui. Então,
Então ele faz alguma coisa assim, podia ser que fosse uma linha reta, faz alguma coisa que é mais ou menos assim, que a gente ainda vai procurar entender um pouco melhor. E esse padrão aqui se repete. E o seno de x é a mesma coisa, né? Só que começa em zero. O seno começa em zero, quando o x vai aumentando ele vai até 1, depois ele volta para zero, depois ele vai até menos 1, e depois retorna para zero. Ele faz alguma coisa que deve ser mais ou menos assim. Tá bom? Isso aqui, eu só estou tirando informações da definição. Né? Uma vez que eu defini, isso é verdade, isso aqui é Pitágoras. Pitágoras é outro que acertou no milhar, né? O teorema de Pitágoras. Se passaram, sei lá, 2.500 anos, alguma coisa assim, desde Pitágoras. Então, o gráfico tem mais ou menos essa cara. Bom, agora para avançar um pouco, nós vamos calcular as derivadas.